Aburu, abuê, boxixê. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Tá eu, e Babá Ifá Muriô aqui, eu e Fá Demolar. Vamos fazer uma live hoje, falar um pouquinho de Ifá, vamos bater um papo, né? Apresentar um pouquinho do Wisdom of Ifá, né? Como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Boa noite, Babá, como é que tá aí? Aqui é tarde ainda. Aqui já são 7 horas da noite, né? Tá muito quente, esse verão tá muito quente aqui em São Paulo, principalmente, no Brasil todo. Tá pegando aí as mudanças climáticas, né? Sim. Sim. Então, Babá, vamos falar um pouquinho de Ifá, vamos falar um pouquinho, né, dessa trajetória, né, que o senhor vem seguindo aí, Ifá. Se o senhor pudesse, apresente um pouquinho. Eu sou Babá Ifá Muriô, Shokayode, Ifá Murieuá, eu sou. Tô no Ifá há uns 8 ou 9 anos já, né? Venho estudando a filosofia e eu fiz Ifá numa família e hoje estou com a família quando eu sou, seguindo a minha trajetória de estudos. Eu acho que o Axé. principal dentro da religião é justamente o estudo, estudar bastante o Fá. Verdade, verdade. Babá, como você vê Ifá hoje na vida das pessoas? Vamos começar por aqui. Bem, aqui no Brasil, Ifá está virando uma mania, uma moda. Uhum. Né? As pessoas não sabem o que é Ifá, elas confundem Ifá com culto tradicional iorubá, fazem uma miscelânea, uma salada, né? E acabam não sabendo exatamente do que se trata. Hoje, na minha visão, Ifá é um grande conselheiro. Ele vai alinhar o nosso destino, fazer com que a gente possa cumprir a nossa missão na Terra de forma melhor, errando menos e acertando mais sob a orientação dele. Então, o Ifá, para mim, ele está se tornando um grande amigo, um grande conselheiro. Não era essa visão que eu tinha antes, né? Mas Sim, depois de muitas reviravoltas, de estudar, de bater muita cabeça, você vai aprendendo e vai vendo isso mesmo, que Ifá é o grande conselheiro que a gente tem à disposição 24 horas por dia para perguntar de tudo. legal, legal, legal. Aqui nos Estados Unidos a gente tem quase esses problemas também, né? Há um tempo atrás houve uma propagação de Ifá aqui de uma forma errônea. Não estou dizendo que todos estão errados, né? Mas 90% das pessoas que eu atendi até hoje vem sempre reclamando da mesma coisa. Se iniciam com o babalaô abandona e eles não sabem nem o que fazer. Aí fica aquela terrina de coquinho em cima lá e eles não sabem o porquê que a vida vai caindo, vai, né? Exatamente. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, Paulo. Aqui E, tá acontecendo a e mesma coisa. pode falar, Babá, senão a gente vai acabar falando um em cima do outro. Aqui Desculpe. está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão fazendo Ixefá, estão fazendo Itefá. Os babalaos não ensinam nem a rezar um obi, nem a se comunicar com o seu Ifá, nem a fazer um Ossé Ifá, nem o que Ifá come. Como proceder? Isso é verdade. E o que o senhor acha dessa mistura, né, dessa mescelância que o pessoal faz em relação ao mesmo tempo que parece que eles estão seguindo o Ifá, aí eles misturam com o candomblé, né? Eu sou oriundo do candomblé também, né? Me iniciei no candomblé e eu vejo que tem grande diferença em relação aos cultos, à prática, da forma que a gente vai, né, conduzindo as coisas, mas ao mesmo tempo se encontram. Só que tem coisas que são colocadas
que praticamente tem hora que eu falo assim, será que isso é candomblé ou é Ifá? Porque eles estão misturando tanto que hoje em dia eu vejo Ibá, as pessoas trazendo Ibá e falam assim, não, eu fiz um tradicional. Eu falo assim, mas esse Ibá aí não é tradicional. O que o senhor diz sobre isso? Aqui tá do mesmo jeito. Eu atendi um rapaz esses dias, ele me trouxe os ibás dele. Exu estava correto. Estava respondendo, tudo bonitinho. Mas a OIA dele, olha, para ser uma OIA de candomblé, ela teria que melhorar muito. Imagina para ser uma OIA de tradicional. Então, isso eu tenho visto muito. Pessoas que estão recebendo os jubós que não tem a ver com o culto tradicional e sim com o candomblé. E às vezes até muito mal feitos, Sim, muito mal assentados, faltando itens. E já no culto, se você tem experiência, você bate o olho no ojubó, você sabe se ele é tradicional ou não. Porque os elementos que se coloca são diferentes. verdade. Teve uma coisa que me chamou a atenção um tempo atrás, uma coisa peculiar. A pessoa tinha iniciado o Ifá e o babalaô dela colocou uns ícones dentro do Ifá dela, né? Mas ela andou procurando em alguns lugares, porque ela foi abandonada pelo babalaô praticamente, e as pessoas, não, tá errado, isso não existe, porque esse negócio está aí dentro. E eu falei assim, gente, mas tem um porquê, né? Tem um porquê que você coloca um ícone ali dentro, seja uma pedra, seja um edã, né? O que o senhor explanaria sobre isso? Que na verdade o babalô brasileiro ele está muito simplista. Dentro de Fá pode uma série de elementos. Eu vi Fás muito bem feitos que iam ao Fá. Eu vi Fás muito bem feitos que iam Eduará. E Fás Tem, muito bem feitos que iam Edã. Né? Muitas vezes não é só os Iquins. Então, aquilo ali tem a ver com o Odu, com a trajetória, com o destino da pessoa. Por isso se coloca esses elementos dentro de Fá. Eu, quando eu fiz Ifá, eu recebi somente os Iquins. Um ano depois, quando eu fiz Mulher e a mim, já veio a ordem. Eu tenho que colocar Edã em todos os meus assentamentos. Então, dentro de Fá, tem que ter um par de Edã. axé, é isso aí. Ah, tem uma coisa incrível que hoje em dia eu observo, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que, que eu não faço Itefá, né? Ah, por que você não faz Itefá? E eu costumo dizer aqui assim, eu não faço Itefá porque eu sou sozinho. E Itefá, da modo que eu aprendi, né? Não se inicia ninguém sozinho. Você tem uma série de pessoas que vai trabalhar ali, tem que ter mais de um babalaô, tem uma Ianifá, tem gente que participa, né, dessa ritualística. E como é isso aí no Brasil, Babá? O senhor sabe me dizer? Olha, aqui no Brasil tem uns que iniciam sozinhos, por incrível que pareça. Como ele faz, eu não sei. Né? Porque ou você vai rezando na frente, ou você vai conduzindo o Pau Sul, ou você vai carregando Exu. Fazer tudo ao mesmo tempo deve ser bem difícil. Verdade. Né? E o que eu aprendi é isso, no mínimo, 2 ou 3 babalaôs e uma Yanifá. Há necessidade da presença da mulher no Itefá. Sim. E principalmente que ela tem um papel importantíssimo. Ela vai na frente, né, com o Exu na cabeça, mas ela tem um papel importantíssimo. Que costumam dizer, eu ouvi muito o Babá falar sobre isso, né, meu Babalaú, que ela vai limpando o caminho, né? Vai na frente. Então, o que é de negativo, o que é de alguma força que venha atrapalhar, antes de chegar até o AO, né, que União. vai estar sendo iniciado ali, vai pegar nela. Justamente porque ela é a representação das grandes mães. Né? Se a Sim, gente for olhar bem, toda mulher é a representação das mães. E mães todo mundo tem. Então elas têm que estar presentes no processo iniciático do AO. E é justamente a Yanifá que cumpre esse papel. Não somente carregando o jubó, mas também tendo outras funções diante do próprio Tefá.
Verdade, verdade. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre essa diferença, né, de Ixefá e Tefá, né, que às vezes as pessoas, elas chegam perto de mim e falam assim, eu tenho a primeira mão de Fá, eu iniciei em Fá. Eu falo assim, primeira mão de Fá? Como que é isso? Você iniciou? Né? Porque eu nunca tinha visto esse negócio de primeira mão. Eu comecei a ouvir quando eu cheguei aqui. Né? A gente sempre ouviu Ixefá, Ixefá. O que o senhor acha? Para que serve o Ixefá? Para que nós fazemos, né? Qual o motivo? O Ixefá, na minha opinião, não é iniciação. Bem, Tá? Ele é o quê? Ele é uma pré-iniciação, uma entrada para o mundo de Fá. Né? Eles usam esse termo primeira mão, talvez tenha a ver com o culto cubano, que lá eles têm primeira mão, segunda mão, né? Então, sim. talvez daí venha essa questão. Mas o Shefá, ele é um Ifá, que ele é preparado, ele vai ter o Du, ele vai ter nome, ele vai ter tudo, só que ele é apenas sacralizado na terrina, não é feito nada no corpo do Aô. Por isso que eu Sim. não considero ele uma iniciação. Já o Itefá não, o Aô vai ser raspado, o Aô vai ser pintado, ele vai receber o seu Ifá, ele vai passar pelo mistério, pelo Ibodu, né? Ele vai receber ali as orientações dos tabus que ele tem que ter, né? Agora também tem as promessas que Ifá faz. Ele vai ter toda essa orientação, né? Não só do Babalaô, como também da Yanifá e dos outros Babalaôs que estão presentes. Então, por isso eu considero o Itefá uma iniciação. Nessa iniciação, você pode ou não ver Yaodu, que é o Aô Elegant, né, que eles Uhum. chamam aqui, chamam de Aô Elegant, aquele que não viu Yaodu. Ou, se for o caso, de algumas famílias, já mostram o Yaodu para o Aô e resolvido o problema. Mas isso é uma questão particular de cada família. Sim. Mas será que. Desculpa. Será que todo mundo veio para ser babalaô? Nem todos vieram para ser babalaô. Nem todos vieram para ser babalaô de ofício. E nem todos que vieram para ser babalaô de ofício querem ser babalaô. Né? Isso também é uma outra questão e Fire não vai obrigar ninguém a fazer algo que não queira. Então eu penso assim, o Ixefá, muitas vezes, o Ixefá bem feito, você pode carregar ele para o resto da sua vida e o Ifá vai estar ali alinhando o seu destino. Bem, Como também o Itefá mal feito vai acabar com você. Né? Eu conheço pessoas que fizeram o Ixefá, deram prazo para fazer Itefá, a vida delas melhorou tanto que elas não quiseram nem mexer, elas se recusaram a fazer Itefá. Porque só aquele Ixefá já resolveu o problema dela, já resolveu a vida dela, trouxe a prosperidade que ela buscava. Ifá trouxe as orientações, ela fez a mudança comportamental necessária e conseguiu atingir as bênçãos. Então, a minha verdade. visão é essa, que o Ixefá, ele é uma entrada, um direito de todos, e o Itefá mais para quem quer sacerdócio ou realmente necessita do Itefá. Entendi, entendi. E o Itefá, Babá? Vamos falar um pouquinho aí do Itefá. Hum. Vamos falar dele aí. A pessoa vai lá, passa pelo Itefá. De repente ela recebe, né, todo aquele amparato, vai embora e eu sou babalaô, agora vou abrir as portas, vou consultar todo mundo. O que você me diz disso? É um problema mental, né? Grave. Porque, pensa bem, se você está fazendo uma iniciação, o nome já diz, iniciação, é um início. Há um verso de Fá que fala, nós te iniciamos e agora você se inicia. O que esse Cheio. verso quer dizer? Que ali você está começando a sua trajetória. Então você vai ter que aprender a abrir um obi, a conversar com as divindades. Você vai ter que aprender a fazer o seu Osé e Fá. Você vai ter que aprender a lidar com o Exu.
Você vai começar a estudar os versos. Eu não tenho nada contra usar a apostila, porque eu uso. Porque é muito Sim. verso para decorar, muitas vezes a gente não consegue, muita coisa para se decorar. No básico já é muita coisa, né? Eu já vi africano usar. Imagina você se aprofundar numa consulta. Verdade, Então, verdade. só que a pessoa ela não pode jogar ali e ela não saber nem, por exemplo, usar os ibos. Ela não consulta 5 sortes da pessoa, ela não sabe se aquele Odu está afetando qual das sortes da pessoa. Né? Se o Odu está vindo positivo, 2, 3, 4 sortes estão positivas, mas tem uma negativa que tem que ser positivada. Né? E as pessoas, elas. Esse é o caminho, é uma trajetória, você vai aprendendo. Ninguém vai te ensinar o pulo do gato logo de cara. Você vai aprendendo aos poucos. Bem, isso é verdade. Eu, às vezes, eu penso, né, quando eu iniciei, que eu achava que eu sabia, e conforme eu fui me aprofundando, que eu fui aprendendo novos métodos, como amarrar o híbrido, como olhar isso, a sequência que você vai perguntando para você descobrir o problema da pessoa, né? Eu simplesmente entendi que a gente está só na pontinha do iceberg. Na pontinha do iceberg. Mesmo o africano que nasceu lá, que tem essa cultura, que estuda, que vive isso, muitas vezes erra. Então, a pessoa que acabou de fazer o Ibodu, ela sair por aí iniciando outras, realmente é loucura. Isso é E tem muitos verdade, isso que é fizeram verdade. isso. Tem muitos que fizeram isso. Teve gente que mal saiu do Ibodu, já saiu iniciando outros AOs. E aí eu pergunto, com que base fica essa família? Com certeza. Existe uma coisa peculiar também que eu observo muito lá no meio, né, do Ocidente. Não digo dos africanos porque eles têm uma convivência muito boa entre eles, mas os ocidentais, no caso a gente, né, existe uma falta, eu costumo dizer assim, de aprendizado na conduta, né? Porque Ifá já disse para a gente não fazer o que a gente não sabe, né? Exatamente. E a gente não pode enganar, não pode mentir. E muitas das vezes eu me deparo com situações quando as pessoas vêm até mim, aí até quer falar daquele babalaô, eu falo assim, olha, eu não quero nem saber, não quero saber, isso aí, né, não é da minha ossada, eu vou consultar Ifá, vamos ver o que eu posso te ajudar. E às vezes eu vejo babás se atacarem, né? Esse fez errado, aquele fez errado, e não sou contra, né? Cada um com o seu euá. Euá Pelé de cada um, né? Eles vão prestar conta depois. Mas o que o senhor acha? Isso é falta de entender melhor a essência né, desse orixá, do culto ao Urumilá, porque a gente se inicia em Urumilá. Né? A gente vulgarmente fala que é Ifá, 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 mas Ifá é o oráculo. Né? A voz do Criador que está ali, que a gente vai consultar, a voz de Olodumare, para saber o problema, né? Por que trouxe aquela pessoa aqui? Mas me entristece às vezes, né? Olhar, ouvir outro babá, esse não fez assim, esse não fez assado. O senhor acha que essas condutas são falta de orientação dos babalaô deles, ou se é do caráter mesmo, né? De cada um, eu acho. Eu acho que tem muito a ver com o caráter, né? Porque a gente aprende o que durante o processo que a gente vai caminhando. Eu já passei por algumas famílias, o senhor já passou por algumas famílias, e a gente Bem, sabe que nem tudo que é feito é igualzinho ao que a outra faz. Você aprende que existem 1000 formas de fritar uma linguiça. O sim, importante é o serviço no final.
Se você vai cozinhar lá primeiro antes de fritar, ou se você vai fritar direto, a história é outra. Mas isso é uma particularidade de cada família. Então eu acho que falta de caráter você ficar acusando o outro. Né? Eu vejo aqui pessoas usando o nome de Fá e fazendo inclusive react de filme dizendo que é marmotagem. Então, quer dizer, está faltando totalmente a lógica. Se o próprio termo já diz que um AO não fala de outro, eu não tenho como julgar a religião do outro. O que é pior ainda, porque aqui no Brasil, os ifaístas acabam sendo mal vistos por isso. Porque ele é de Fá, ele acha que ele sabe de candomblé, ele acha que ele sabe de umbanda, acha que sabe de catimbó, ele acha que sabe de jurema, que ele pode se meter no batuque do Rio Grande do Sul, que ele pode falar mal de Xangô de Pernambuco, da encantaria do Norte. Tem que se pôr no seu lugar. Se você é ifaísta, você conhece culto de Fá. Fale do culto de Fá. Ah, mas eu Verdade. vim do candomblé. Então, se você veio do candomblé e saiu, já não é mais seu lugar de fala. É uma das coisas que eu levo na minha vida hoje, né? Eu me iniciei no candomblé, mas não tive aquele prosseguimento de poder aprender melhor, né? E sempre foi Fá, na minha vida foi Fá, e Fá, e Fá. Mas, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou até meu pai de santo, ele faz o que tem que fazer, e eu vou embora e continuo minha vida com Fá, né? Sim. Eu já E, não, eu vim do candomblé também, eu cumpri toda a minha função, tomei meus 7 anos, recebi meus direitos. E aí eu comecei a fugir, né? De abrir casa. Com 9 anos eu falei, um amigo me chamou, eu tinha saído da minha casa de candomblé original por uns problemas aleatórios. Ele, vamos fazer. Eu nem sabia onde eu estava me metendo. Eu falei, eu tinha dinheiro na conta, eu falei, vamos. Né? Se eu soubesse, eu tinha ficado quietinho no meu lugar. Porque tive ela, que reaprender tudo de novo. E dessa vez eu bati muito mais cabeça do que no candomblé, porque eu me vi sozinho. sim, mas eu costumo dizer, Vala, que Orumilá acaba nos ensinando. A cada dia que a gente vai pegando um problema para resolver, que você vai estudar aquele problema, né, que eu tenho muito isso. Eu não consigo simplesmente fazer uma consulta e já decidir, ó, vai ser isso que eu vou fazer, acabou. Não. Dependendo do que eu tenho que arrumar na vida dessa pessoa, eu vou fazer essa consulta, aí ela vai passar por negócio, por isso, depois eu vou consultar de novo, para mim realmente encontrar o caminho que eu vou dar a ela para que ela não precise ir lá na frente e voltar para trás, né? Porque é uma das coisas que eu sempre falo. Ifá veio para nos realinhar. Realinhar no quê? No nosso caminho, no nosso destino, para onde que a gente tem que ir. Podemos seguir um destino alheio ou seguimos aquilo que foi escrito para a gente, né? Igual o caso, né? O senhor falando, né? O candomblé. O senhor corre para lá, corre para cá, e dá para se esconder, babá? Deu muito certo, não. Deu muito certo, não. Uma hora que não tive mais escapatória. Pois é, então a gente tem que cumprir, né, a nossa missão aqui, porque isso aqui é passageiro, né? Nós tivemos, essa semana mesmo, teve um babá, né, que já cumpriu a missão dele, foi para a terra dos ancestrais, como a gente diz, e daqui a um tempo vai ser qualquer um de nós. Então a gente tem que Exatamente. realmente cumprir, porque, como diz a história, a lenda, né? Quem é que quer voltar aqui de novo? A grande questão é essa. E você vai aprendendo dentro do culto, porque uma coisa também que tem que ficar muito definida é isso. Ifá, culto tradicional, não é religião. Religião é candomblé, religião é batuque. Tem todo um sistema, tem todo um dogma. O nosso não são cultos independentes. Eu faço culto daquilo que eu quiser. Quero cultuar Ifá, eu cultuo. Quero cultuar Oxum, eu cultuo. Quero cultuar o Baloaí, eu cultuo. Quero cultuar o Batalá, eu cultuo.
Posso agregar aí vários orixás, como posso agregar somente um. Vai de cada um. E as pessoas aqui, elas estão indo muito por isso, fazendo de forma religião. E Ifá não é isso. Ifá é uma forma Verdade, de você vir à Terra, descobrir a sua missão e cumpri-la. verdade, verdade. E esse negócio de que eu vi esses dias, gente, o Babalaô, é até chato falar sobre isso, mas já foi a 10ª pessoa que eu começo a cuidar que teve essa situação, né? Que há um ato, não sei que ato é esse, porque eu, graças a Deus, eu não passei, nem quero passar, de que a pessoa vai lá para fazer alguma coisa, não sei se é bom, não sei o que, que é, não quis me aprofundar nisso, e tem que ser abusada, né? Vamos dizer assim, para não falar um termo muito feio, ela ser abusada, né? Usar da fragilidade da pessoa para se aproveitar, vamos dizer assim. O que o senhor me diz sobre isso? Já viu por aí? Já pegou algum caso assim? Ainda não peguei nenhum caso assim. Já ouvi falar. Já ouvi falar de casos assim aqui no Brasil. Na minha opinião, falta de caráter. Precisa denunciar esse babalau. Ele não pode estar atuando como sacerdote. Porque ele está se aproveitando da fragilidade da pessoa para coisas escusas, que não fazem parte da religião. Muito pelo contrário, se Fá é comportamental, é o nosso comportamento que vai fazer com que a gente prospere, isso não é o comportamento de um sacerdote, É né? Isso é verdade, o comportamento de um criminoso. Então essa pessoa ela tem que ser denunciada e ela não pode continuar, né, exercendo a sua função sacerdotal. Isso ocorre também em outras religiões, ocorre na igreja evangélica, tem muito estouro aí de escândalo aqui no Brasil, ocorre na igreja católica, mas eu acho que justamente por nós sermos uma minoria, né, e os sacerdotes de fato uma minoria, bem mais minoria ainda, né, dentro das minorias nós somos a minoria, a pessoa se utilizar disso, realmente, para mim, é falta de caráter. Babá. Eu fico pensando, Babá, por o seguinte: aonde está a iniciação que essa pessoa fez, esse babalaô fez? Porque eu tenho um tabu que Ifá me deu. Eu sempre gostei de beber, bebia muito quando era mais novo. E até então Ifá não impedia, mas chegou um momento da minha vida que ele me proibiu. Vou passar por uma consulta que eu estava precisando, com o meu babalaô. Ele olhou para mim e falou: Ifá falou para você nunca mais beber. Eu quis testar Ifá. Eu falei: o povo pinta e borda, não acontece nada, não vai acontecer nada comigo. Quase morri. Dor no estômago, ninguém descobriu o que eu tinha, a boca feria. E eu vejo que toda vez que eu tento testar, né, não é que eu simplesmente faço coisa que eu não deveria, mas às vezes são coisas bobas que ele me proibiu, que eu falo assim, poxa, isso aqui também não é possível. Aí eu vou lá e faço, só para me ver, e acabo me estrepando. Aí eu me pergunto, aonde é que está o Ifá ou Orumilá tá na vida desse povo? Será que tem mesmo? É aí que tá, não tem, né? Porque uma coisa que a gente se pergunta muito, por que quem faz pinta e borda não é cobrado pelas entidades, pelos orixás, por Ifá? Porque é simples, não tem entidade, não tem orixá, não tem Ifá. Se eu não tenho nada, não tenho quem me cobre. A Pois gente é, tem que entender que Ifá é comportamental. Não adianta você ter a melhor iniciação do mundo, você não mudar o seu comportamento, como Ifá especifica, que a energia não vai ficar dentro de você. Ela acaba indo embora, ela acaba se esvaindo. verdade. Babá, vamos falar agora um pouquinho, aproveitando, né, sobre o maior amigo de Ifá,
Exu, né, que se desmembra em vários caminhos, vários nomes, tudo. Vamos falar um pouco de Exu, Vamos. dentro dessa tradição, desse culto junto ao Ifá, né, a importância dele junto ao Orumilá para nossas vidas. Eu vejo assim, Ifá é a cabeça. Exu é o corpo. A cabeça sozinha não faz nada. Então, Ifá me orienta e Exu vai me ajudar a conquistar aquilo. Então, independente do título que ele carregue, do epíteto que ele venha, o Exu ele tem essa função da movimentação. Por isso que ele é o melhor amigo de Orumilá. Né? Entre todos os orixás, o que se tornou o melhor amigo de Orumilá foi Exu. Exu ajudou todos os orixás a saírem dos problemas. Como também colocou muito orixá em problema. Mas Ifá, o Orumilá, ele sempre estava ali apoiando. Então, eu não vejo como uma pessoa, por exemplo, fazer Ifá e não receber Exu. O que acontece aqui? A pessoa só recebe a terrina com os iquins. O que adianta ter cabeça, mas eu não ter quem movimente tudo isso? Então, o Exu ele tem essa questão da movimentação, da concretização. E ele também vai guardar os meus tabus, porque Ifá está pouco se lixando se eu quebrei tabu ou não. Quem vai me cobrar é Exu. Exu vai olhar, você quebrou tabu, peraí. Então, o Exu ele tem Verdade. esse lado, né? De ser o policial e também ser o nosso antagonista. Então, o Exu é uma divindade muito importante dentro do culto de Orumilá, acho que dentro do culto de todos os orixás. Exu é importante. E uma coisa que eu acho engraçado, né, que às vezes eu escuto as pessoas falarem muito assim, os babalaú usam dizer que Exu cobra eles se a gente não pagar, né, a consulta. Por que eu tenho que pagar a consulta? Porque uma vez me falaram assim, você é sacerdote, você tinha que fazer uma caridade. Eu falei assim, tá, mas e aí? Né? Então, contei a historinha de Exu, a pessoa falou assim, isso não existe, mas por que Exu vai te cobrar? Porque eu não quero te pagar. O que o senhor me fala sobre isso? Quem trabalha na consulta é Exu, né? Vamos ser sinceros. E a consulta ela tem que ser paga sim. Você está pagando um serviço de intermediação entre Exu e a pessoa. Se ela não quer pagar, ela mesma consulta. Mas eu não sei. Então, se eu estou doente, eu vou ao médico, não vou? Eu posso dizer para o médico, faça caridade? Então, o pagamento ele faz parte disso. E não podemos esquecer que dentro da nossa religião tudo é sacrifício. Bem, O pagamento que você faz da consulta já é um sacrifício. O ebó gerado pela consulta é outro sacrifício. Então não tem como você receber bênção se você não sacrificou nada. é verdade. E uma coisa engraçada é que toda vez que eu passo por uma situação dessa, às vezes eu até acho que a Exu está me testando para ver se eu não vou cobrar, né? Aí eu falo assim, gente, você não vai ter sacrifício nenhum, porque se você botar uma moeda na mesa, é aquilo que você tem? Tudo bem, é aquilo que você tem. Aí eu fico pensando, a gente gasta fortunas, né? Não vamos dizer que gasta pouco, a gente gasta fortunas para aprender, porque nenhum babalaô nigeriano vai te dar nada de graça. Pelo menos E para mim, outra não vai coisa, conseguir nada né? de graça. Não é só isso, são todas as suas iniciações. Porque muitas vezes você não tem só Ifá. Você tem Ifá, você tem Batalá, você tem Exu, você tem Adja, você tem Yami, você tem isso, você tem aquilo. Tudo é pago. Porque tudo é sacrifício. Que a caridade, não mando nem mais ir na Umbanda, porque até a Umbanda está cobrando. Né?
vá na igreja no momento que não tenha culto nem missa, porque senão você também vai ser cobrado. Verdade. Mas eu não sei, eu entendo dessa forma, né? Que eu acho que a caridade é a forma da gente ajudar o próximo com aquilo que a gente tem de melhor. Mas o próximo, ele tem que fazer, né, a parte dele, porque é uma troca, né? O universo é assim. Mas Dentro desse... vamos ser sinceros. A caridade é um conceito cristão. Nós somos pagões. Nós não temos É, nada a ver com o cristianismo. As regras do cristianismo são para o cristianismo, não para nós. é verdade. A nossa Verdade. filosofia é moldada em outro sistema. Um sistema de sacrifício. Então, se é sacrifício para tudo. Pagar o jogo é um sacrifício por um serviço que você está recebendo. Você não quer pagar, não consulte. Verdade, verdade. Babá, para a gente não prolongar muito, né? Senão a live fica extensa. Ainda estou começando com as lives, estou aprendendo a mexer com as aparelhagens, ainda estou todo enrolado nisso. Mas logo, logo essa live vai estar show. Como é que está a agenda do senhor? Como é que, né? Como é que tá as coisas aí, atendimento? O senhor atende com o IFA, não atende? O senhor só cultua IFA para o senhor mesmo? Como é Eu que o senhor... atendo o jogo de búzios, atendo também com o jogo de Opelê em Fá, búzios para pessoas que preferem trabalhar com orixá e Opelê para pessoas que precisam de orientação de Fá. Só tem? procurar com hora marcada, né, tanto atendimento online quanto presencial. Faço Ixefá, quando há necessidade, a pessoa quer, a gente faz o Ixefá, né? E ensina para ela os primeiros passos aí dentro do culto de Fá Orumilá. E futuramente iniciação em Orixá também. O Batalá, Dje, né? Que são os orixás que, neste momento, são os orixás que eu tenho outorga para iniciar. Futuramente pretendo iniciar no culto de Exu, iniciar no culto de Ebé, e aí sim, aprendendo mais, eu já venho estudando esses cultos, né? Ter outorga também para as iniciações. Axé, axé. O homem está com um gabarito bom aí. Pois é, babá. Meu aburu aboie, abô xixê, muito obrigado pela presença do senhor, né? Obrigado a todos aí que puderam ver a live. A gente falou só um pouquinho. Na próxima a gente vê outro tópico. Quem quiser dar uma opção aí para a gente, do que vocês têm dúvida, do que a gente pode falar, a gente vai estar aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso. O Babá vai estar comigo, né, Babá? Vai apresentar comigo, hein? Convidei E ele. mesmo dúvidas sobre essa live, né? Quem quiser pode deixar aí nos comentários, a gente vai ler, vai retirar, a gente pode fazer aí uma live tirando dúvidas, tá? Ensinando aquilo que for possível ensinar e seguir Axé. aí nosso destino. Isso aí. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, quem puder, subscribe a página lá. Desculpa, às vezes eu estou mesclando muito português com inglês, Faz mas parte. é o dia a dia aqui, né, Babá? A gente fala mais inglês do que português, mas estamos aí. Então, aquele axé, Babá, muito obrigado, obrigado mesmo, e vejo o senhor na próxima live, e vamos botar o barco para frente, vamos apresentar isso junto. Axé, meu velho. Até a próxima live. Obrigado pela oportunidade da gente poder conversar de forma a tirar, elucidar, tirar as dúvidas das pessoas que aparecem aqui com muitas dúvidas. Axé.